Saudações positivas, galera da internet. Eu sou o instrutor Anderson Cruz e nós estamos aqui para mais um conteúdo relacionado ao assunto de hardware, robótica e inteligência artificial. Estamos nessa maratona junto, passando por diversos temas interessantes relacionados ao tema principal, que é hardware e robótica. E olha que legal, estamos aqui para mais um encontro com mais um conteúdo de qualidade para você. Continue sempre acompanhando os conteúdos que nós temos de inglês, de informática, de games, conteúdo comportamental e, é claro, o conteúdo que eu trago de hardware, robótica e inteligência artificial. Não esquece de dar uma olhadinha nas redes sociais, como você deve fazer para receber o seu certificado. Isso mesmo, é fácil. Vai lá, aproveita e compartilha todo o conteúdo, porque compartilhar a informação é importantíssimo. Nosso assunto de hoje é notebook. Vamos conhecer então o objetivo da nossa aula, principalmente o objetivo ele tem como função dar um norte para aquilo que nós vamos executar durante o nosso aprendizado. E hoje eu quero apresentar os conceitos, as aplicações, trazer algumas curiosidades relacionadas também ao uso e à manutenção de um notebook, que é com certeza o dispositivo hoje que muita gente faz utilização, principalmente em home office ou até mesmo dentro do ambiente corporativo. Vamos para o nosso índice de aula, nossa introdução, conceitos, tipos, cuidados e manutenção e, é claro, a conclusão do nosso assunto. Como sempre, você sabe a resposta? O que é um notebook e qual a importância desse dispositivo no nosso dia a dia? Existem diversos modelos, existem diversas especificações. Então, no conteúdo do nosso encontro de hoje, vamos dar uma olhadinha para encontrar um notebook específico para a sua atividade, para aquilo que você precisa desenvolver de trabalho. Vamos lá então. Qual é o conceito de notebook? O conceito de notebook vem de computador portátil, uma espécie de laptop que geralmente tem 2 quilos como peso, ele tem aproximadamente perdão, as dimensões de um livro médio, que é 8,5 centímetros por 11, pouco mais de 7 centímetros de altura. É um computador portátil, é leve, projetado para ser transportado e utilizado em diversos lugares com uma facilidade. Então este é o conceito. Vamos conhecer então a trajetória desse dispositivo, sempre é muito interessante, e aqui eu quero agradecer os comentários que nós recebemos sobre trazer esse conteúdo histórico, né? Não só o conceito, mas de onde veio, qual foi a evolução. É importante conhecer a história, assim como é importante conhecer a história de uma pessoa, a trajetória de vida. Os componentes também, eles não surgiram do nada, da noite para o dia, eles tiveram uma evolução. E a mesma coisa aconteceu com o notebook. Uma primeira versão foi apresentada em 1981. Adam Osborne foi um pioneiro na época. Ele lançou um computador completamente portátil, com uma tela de 5 polegadas. A máquina pesava mais ou menos 12 quilos e cabia embaixo de um banco do avião. O Osborne 1 teve boas vendas, enquanto foi o único no mercado, aproximadamente 10 mil exemplares. Mas a sua empresa acabou indo à falência em 1983 com a chegada de modelos mais modernos dos concorrentes. Um dos motivos que colaboraram para a decadência do Osborne 1 é que ele não possuía compatibilidade com os desktops da época. Então, isso era uma desvantagem. Ele tinha um processo de execução único dele. É como você imaginar um computador, o seu notebook, não conversar com nenhum outro computador na rede, com nenhum desktop, e você não poder fazer transferências de dados nem nada. Então isso é uma grande desvantagem. Logo na sequência, nós tivemos um anúncio, logo no ano seguinte, 1983, 1984, o Compaq Portable.
Ele foi lançado pela empresa Compaq, basicamente com o mesmo hardware que era desenvolvido do IBM PC, que é um modelo de referência na época. O aparelho ele tinha um processador de 4.77 MHz, 128 kilobytes de memória RAM. Vou repetir, 128 kilobytes de memória RAM. Isso para a época era um jato. E um disco rígido, olha lá, um disco rígido de 320 kilobytes. Em vídeos anteriores que você vai buscar, nós estudamos, se eu não estiver enganado, em sistema binário, a escala de medida, e nós vimos lá que era bit, byte, megabyte, kilobyte, não é? Kilobyte, megabyte, assim por diante. E essa escala de medida, hoje você pegar essa informação, você pensa assim, meu Deus, o que eu consegui armazenar? Né? Na época, o computador não tinha exatamente as funções que nós temos hoje, mas ele tinha as capacidades de processamento e de armazenamento da época. Ele tinha um monitor CRT de 9 polegadas e as dimensões permitiam que ele fosse transportado numa maleta, também que era muito encaixado dentro do assento do avião. Perceba que o conceito do notebook era justamente a questão da mobilidade. E como muitas empresas e seus funcionários viviam se locomovendo de um lugar para o outro, principalmente através do avião, eles faziam com que esse dispositivo pudesse ser encaixado embaixo do assento do avião. Esse modelo ele ficou muito famoso entre os executivos da época, né? Porque já começávamos ali a utilizar as planilhas, que é uma característica que impulsionava demais as vendas dos computadores. Na sequência histórica, nós vamos para o Epson HX20. Por volta de 83 e 84, a Epson lançou o primeiro modelo com dimensões de um caderno, notebook, em inglês, o Epson HX20. Com o mesmo tamanho de uma folha de papel A4, ele pesava um pouco mais de 1,5 kg, tinha uma tela de LCD e ele era alimentado por bateria. A máquina ainda era equipada com um microprocessador Hitachi 6301 de 1 MHz. Tinha 16 kilobytes ou 32 kilobytes e uma impressora minúscula integrada no gabinete. Então já era um modelinho já de acoplado mesmo, teclado, visor e uma mini impressora para algumas informações. Não vamos imaginar que essa impressora fosse imprimir, por exemplo, os gráficos e planilhas que nós temos hoje em dia, mas para a época ele era adequado para situações gerenciais daquelas necessidades, né? Logo em seguida veio então o TRS-80, modelo 100. Ainda nesse ano de 1983, a Kyocera lançou o TRS-80, modelo 100, o primeiro notebook dobrável, como um caderno. O modelo foi utilizado e vendeu mais ou menos uns 6 milhões de unidades ali em todo o mundo. Ele contava com um processador de 8 bits, Intel 80C85, tinha uma memória de 32 kilobytes e um display de LCD, display de cristal líquido. Então tem um modelinho mais atualizado. Logo depois veio o IBM PC Convertible. Foi lançado em 1986. Foi um dos primeiros laptops da IBM e também o primeiro computador da empresa a usar drives de disquete 3 polegadas e meia, um componente que havia se tornado padrão na época. Ele era equipado com uma memória RAM de 256 kilobytes e um processador Intel 80C88 de 4.77 MHz. Então, uma referência para os notebooks já mais próximo do que nós conhecemos hoje em dia. Perdão. Logo na sequência nós tivemos o Compaq SLT 286. Foi lançado por volta dos anos 80, final dos anos 80, 1988, acredito mais especificamente. É o primeiro laptop com bateria capaz de suportar uma unidade de disco rígido inteira. Além disso,
A primeira vez que o notebook contou com uma tela VGA. Na época, todos os notebooks eram monocromáticos, não tinham telas coloridas. A máquina era equipada com um processador 286 de 12 MHz de frequência, 20 MB de HD. Vou repetir, 20 MB de HD e 640 kilobytes de memória RAM. E aí na foto você vê a execução de um sistema operacional da Microsoft, não é? O Microsoft MS-DOS Executive. Então na imagem você tem aí uma execução interessante. Logo em seguida nós tivemos o ThinkPad. Em 1992 a IBM foi responsável pelo lançamento de um dos laptops mais importantes da história, o chamado ThinkPad. Ele era equipado com Windows, funcionava com um processador já 486 de 50 MHz, 4 MB de memória RAM, 120 MB de disco rígido. Outra grande mudança que foi apresentada foi o Track Point. No meio do teclado você tem um pontinho vermelho, uma tecla, que substitui o mouse. Em 1995, a marca lançou o ThinkPad 701, que é um modelo que possui um teclado bastante inovador, chamado teclado borboleta. O componente ele era dividido em duas partes, que deslizavam com a tampa do laptop ao ser aberto ou você fechado. Então ficava bem específico para cada mão você fazer a digitação. Logo depois vem, claro, sem dúvida alguma, presente em toda a evolução da informática, a nossa famosa empresa Apple, não é verdade? Então, todos os notebooks contavam com inúmeros cabos. Em 1999, a história mudou com o iBook. Desenvolvido pela Apple, o laptop foi o primeiro a promover internet Wi-Fi. O modelo em específico contava com uma memória RAM de 32 MB ou 64 MB, com um processador PowerPC G3 750 com 300 MHz. Uma revolução na história dos portáteis. Seguindo a sequência, veio ali um outro famoso, que é a consagração dos laptops, alguns anos mais tarde, com o lançamento do notebook Sting 917X2 por volta dos anos 2005 e, logicamente, na sequência, em 2006, o MacBook Pro. O Sting foi o primeiro modelo equipado com configurações poderosas para rodar jogos em notebook. Ele contava com processador AMD 64X2 Dual Core 4800, uma tela de 17 polegadas, memória RAM de 2 GB e 400 MHz, e o disco rígido de 240 GB. Uma placa de vídeo era a NVIDIA 7800 GTX. Então é um marco na evolução, voltada ali aos primeiros notebooks para gamers. É claro, o MacBook Pro não pode ficar de fora, já que ele foi o primeiro computador da Apple a possuir um processador Intel, tendo em vista que anteriormente os equipamentos contavam com o chip Macintosh da PowerPC, a arquitetura fechada que a gente já comentou em outros encontros. O modelo também possui um processador Intel Core Duo, que foi substituído em outubro de 2006 pelo Intel Core 2 Duo. Ele tem uma memória RAM de até 4 GB, um disco rígido de 200 GB, 250 ou 200 GB, né? A velocidade de rotação, que é o RPM, isso a gente já viu lá no conteúdo relacionado a HD, que é a rotação por minuto, pode variar de 5.400 a 7.200. Lembrando que essa velocidade de rotação permite mais velocidade no acesso às informações que você tem do dispositivo. Os notebooks gamers que estão presentes no mercado aí, sem dúvida alguma, com diversas opções,
de multitela, teclados luminosos, teclados com teclas específicas para games específicos, para que a gente possa então entender um pouco mais a fundo quais são os componentes que fazem com que o funcionamento do notebook venha a acontecer. Se nós formos separar ele em partes, segue o mesmo raciocínio de um computador convencional, de um desktop. Então nós temos a placa-mãe, que ela é a principal placa do equipamento, onde você tem a unidade de gerenciamento, né, todos os componentes estão interligados na placa-mãe. Além da placa-mãe, nós temos o processador, que é o cérebro, né, a unidade central de processamento. Através dele você tem as operações matemáticas e dentro dele você tem vários milhões e milhões de transistores. Ele também é composto por uma memória RAM, onde você tem as informações temporárias, né, enquanto a máquina estiver ligada. A memória RAM é Random Access Memory, é uma memória de acesso randômico, aleatório. Enquanto a máquina está ligada, você tem essa informação. Ela é diferente da memória ROM, que é Read Only Memory, que é a memória somente de leitura. Você só acessa essa memória quando você liga o dispositivo e ele faz o reconhecimento de todos os componentes que estão interligados a ele. Outro detalhe importantíssimo é o tipo de HD, né? Pode ser um HD disco rígido ou o SSD, que é o disco de estado sólido, que a gente também já aprendeu um pouquinho no conteúdo específico de HD. É onde a gente armazena as informações, é onde você busca através da leitura eletromagnética ou através de operações elétricas, dependendo do HD que você vai utilizar. Os componentes de som, de vídeo e de rede geralmente estão integrados ou eles podem ser acrescentados através de slots específicos, os chamados slots PCIs, que estão na placa-mãe. Geralmente os notebooks eles estão integrados e é claro, os componentes eles são de tamanho menor, eles são específicos. Eu não vou imaginar que eu vou pegar uma placa de vídeo convencional que eu tenho no meu desktop e vou integrar ela dentro de um notebook. Existem vários vídeos na internet de pessoas que fazem um monte de gambiarra para poder fazer isso acontecer. Eu sempre digo para você, busque componentes específicos para o seu dispositivo. Tá? Assim você tem maior qualidade e maior durabilidade do dispositivo. Som, vídeo e rede, né, que são as placas que a gente acabou de comentar, e os drivers de leitura. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a diferença que existe entre notebook, ultrabook, mas os notebooks em si, eles contam com esse dispositivo de leitura para CD, DVD, Blu-ray, cartões de memória de leitura e gravação. Então existem esses drivers que possibilitam a leitura de dados externos através de mídias externas. As portas externas de comunicação, que é a placa de vídeo, as placas de USB, microfone, fone de ouvido. Então existe um componente específico interligado ele à placa-mãe. Alguns possuem direto na placa-mãe, outros possuem esses dispositivos de portas extras acoplados através de flat cables, né? Pequenos flat cables que ligam direto na placa-mãe a essa placa adicional. E nós temos, claro, um fator importantíssimo que é as telas, 7 polegadas, 17 polegadas, variando aí de 7 a 17, 21 polegadas. Depende muito hoje em dia das opções que você deseja e o para que você vai fazer a utilização. Existem as telas feitas em LED, né, e as resoluções em HD e Full HD, que é 1280 por 720, é o HD, e o 1920 por 1080, que é o Full HD. Aqui, falando especificamente dessa qualidade de imagem, nós entramos também nos pontos por polegadas.
Então, quanto mais pixels por polegadas eu tiver, maior vai ser a minha resolução, melhor vai ser a visualização da minha imagem. Então, é um fator importante a ser levado em consideração o tipo de tela que você vai utilizar. A fonte de alimentação, a bateria, não é? Que você com certeza vai ter o computador ligado aí várias horas, em média de 3 a 4 horas, dependendo do tipo de notebook, dependendo do tipo de configuração que você está usando de consumo. Se é um consumo mais elevado, se é um consumo mediano ou se é um baixo consumo. Isso depende muito das configurações que você faz do sistema operacional. Então, tem que levar em conta esse detalhe. Nós temos também o cooler ou dissipador, que praticamente todos os modelos de notebook têm, exceto aqueles cujo processador gera pouquíssimo calor. Pelo menos um cooler ele é acoplado com um dissipador para fazer com que esse calor saia, né? Que ele possa ser expulso para fora do notebook. Um detalhe interessante é que, principalmente hoje, nas máquinas mais modernas, um acessório que praticamente você vai encontrar muito são as bandejas, né, os coolers externos, que são bases com um grande ventilador que faz com que auxilie nessa dissipação de calor, que acaba aí o calor prejudicando todo o desempenho do equipamento. Esses então são os principais componentes que fazem com que o funcionamento do notebook ele seja praticamente executado. E esses são os itens de troca de manutenção. A manutenção aqui não é reparativa, eu chamo de manutenção substitutiva, ou seja, você vai trocar um componente por completo. Ou você vai trocar um processador, ou você vai trocar uma memória, ou você vai trocar um cooler com defeito, ou você vai trocar a placa-mãe que está queimada. Os componentes aqui do notebook, para que você faça um reparo no circuito, é um processo muito mais complexo. Então, quando se fala em manutenção de notebook, é a limpeza desses componentes e, no caso necessário, um upgrade, que seja aumentar a capacidade de memória RAM, trocar um HD, ou a substituição de um componente de uma peça que tenha causado algum defeito. Um sensor de Wi-Fi que pode ter apresentado um defeito, você abre o notebook, vai até aquele componente, desconecta o flat cable e faz então a remoção dele e depois inclui um novo dispositivo ali. Então é por substituição. A tela, o mesmo processo. Pode acontecer do notebook cair, a tela rachar e você fazer só a troca da tela. Ou a tela queimar, ou uma câmera, ou seja, todos os componentes fundamentais aí para a denominação de um notebook. Falando em denominação, vamos dar uma olhadinha. Eu fazendo uma pesquisa através do site do Extra, eu achei muito interessante um infográfico e eu separei aqui esse infográfico para a gente entender a diferença entre esses dispositivos móveis. O tablet, o notebook, o netbook, o notebook e o ultrabook. Então é uma forma bem gráfica, bem legal, bem fácil da gente entender. Quando adquirir um, para que serve cada um deles? O que mais se adequa à minha necessidade? Então vamos observar aqui. Vamos começar pelo tablet. O tablet ele tem o diferencial dele. É muito leve, tem uma bateria de longa duração e ele é touchscreen. Ele é ótimo para você fazer uma leitura de um e-book, para fazer umas anotações rápidas. Ele tem quais principais aplicações? Para leituras de e-books, para acesso à internet, para visualização de fotos, para visualização de filmes. Então essa seria a utilidade de um tablet. Vamos dar uma olhadinha na utilidade de um notebook. Quais são os diferenciais? Resistência a impacto, menos consumo de energia e tem um preço baixo. É um netbook. Ele é ideal para quem costuma viajar, mas não ocupa muito espaço na bagagem, ok? Então, se ele não ocupa muito espaço, ele é pequenininho. Quais são as principais aplicações? Edição de documentos simples, acesso à internet, armazenamento de dados na nuvem. A
através de conexão à internet aqui é fundamental. E alguma criação de apresentações, slides que você vai fazer. Então, trabalhos mais leves, trabalhos mais simples. Não adianta eu imaginar que através de um netbook eu vá conseguir fazer uma edição de vídeo, por exemplo, utilizando um Adobe Premiere. Eu já estaria exigindo demais desse dispositivo. Não está dentro das qualificações dele. Já o notebook, ele tem mais memória interna, mais dispositivos de conexão, alguns com gravador de CD e DVD. Ele é adequado para programas mais pesados devido à grande capacidade de armazenamento. As principais aplicações pode ser para jogo, para acesso à internet, para edição de fotos e de vídeos, para visualização de filmes. Então o notebook ele é voltado mais para este tipo de trabalho. O Ultrabook, vamos lá. O Ultrabook, um dos diferenciais que ele é fino, ele é leve, ele tem processadores mais modernos e ele utiliza o sistema de armazenamento SSD. Ele é ideal para quem deseja um equipamento slim, fino, leve, porém com uma capacidade de processamento melhor. Também é utilizado para jogos, acesso à internet, reprodução de música, visualização de filmes. Então, com esse pequeno infográfico, a gente consegue então ter uma diferenciação desses dispositivos, do tablet, do netbook, do notebook e do ultrabook. Mas ainda continua, né, aquela pergunta: qual é o dispositivo que vai combinar com a minha atividade, com aquilo que eu quero fazer, né, com aquilo que eu quero trabalhar? Então, vamos dar uma olhadinha aqui então em quais são os perfis. Agora vamos olhar com o olhar do perfil, do trabalho em si que você vai executar. E aí a gente vai associar ao dispositivo, tá bom? Vamos lá. Se você trabalha no escritório, você vai ter então alguns modelos de referência. São modelos de referência. Que ele tenha em torno de 4 a 6 GB de memória RAM, que ele tenha um processador Core i3 ou um i5. Se você pretende também fazer a utilização de uma plataforma AMD, sem problema alguma, desde que sejam compatíveis, ou melhor, que sejam similares a essa configuração. Um HD mais ou menos ali de 500 GB a 1 TB e uma tela de 15 polegadas. Então nós temos aqui o modelo da Acer, da HP, da Samsung e do Sony Vaio. São configurações que você vai utilizar o pacote Office, vai utilizar uma leitura de PDF, acesso à internet e capacidade de armazenamento adequada para os tipos de arquivo que você vai usar. Se você vai trabalhar com gráficos, aqui então eu preciso ter mais memória RAM, entre 6 e 8 GB de memória RAM. O processador também é um pouco mais elevado, ele já vai para um Core i7 ou um compatível. 1 TB de disco rígido para que você possa armazenar os seus arquivos. Uma placa de vídeo integrada, ou NVIDIA ou ATI. E uma tela de 15 ou 17 polegadas. Nós temos aqui 4 modelos, da Samsung, da Sony, da Dell e um MacBook Pro, claro, que não poderia ficar de fora. Aqui os softwares já são mais pesados, como Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, softwares da Autodesk. Então, você vai trabalhar com 3D. Então, já são equipamentos de um porte um pouco mais elevado, mas que vão estar aí atuando na parte gráfica com tranquilidade nos seus trabalhos. Se você vai trabalhar especificamente com edição de fotografias, fica em torno dos 6 GB de memória RAM, um Core 2 Duo, 750 GB de HD, uma tela de 17 polegadas. Temos aqui 3 exemplos da Dell, da HP e da Samsung. Então, um Photoshop que você vai utilizar especificamente com imagens, que é uma questão mais de tela do que propriamente questão de impressão gráfica, que é um pouco diferente todo o processo. Se você vai trabalhar com edição de vídeos, olha só que interessante.
Trabalhando com edição de vídeos, no mínimo 6 GB de memória, um Core i5 ou similar, 640 GB de HD, uma placa de vídeo, você vai precisar que ela seja integrada. Geralmente nós temos a GeForce, né, presente no mercado, uma tela de 15 a 17. Temos aqui 4 modelos: Samsung, um MacBook Pro, um Sony Vaio ou um da Dell. Então são 4 opções que você deve levar em consideração. Aqui você vai estar usando o Adobe Premiere, o After Effects e outros softwares de edição de vídeo. Lembrando que nesse caso tudo que está relacionado à imagem e vídeo exige bastante de memória RAM e processador. E claro, exige de HD também por questão de tamanho. Se você vai trabalhar com edição de áudio, com edição de som, então o que eu precisaria observar? Quantidade de memória RAM em torno de 4 GB de memória RAM, um processador Core i5 ou Core i7, 640 GB de HD, uma interface de áudio externa, tem que verificar essa qualidade de áudio disponível, e uma tela de 15 ou de 17 polegadas. Os 3 modelos que nós temos aqui como referência de qualidade de áudio, para você trabalhar com Audition, com outros editores de áudio, são os 3 modelos da Samsung, são bem recomendados. Se você vai fazer então a compra de um notebook para estudar, para navegar na internet, aí nós temos algumas opções mais de baixo custo, que a gente costuma dizer. São processadores dual core, que tem ali de 2, 4 GB de memória RAM. Sempre eu vou recomendar o maior, tá? Claro, sem dúvida alguma, se você tiver condições financeiras de adquirir um computador com muito mais memória RAM e processador, sem dúvida alguma ele vai ser mais rápido, claro, sem dúvida alguma. Mas aqui estamos tratando de navegação na internet e utilizar recursos de rede social, coisas bem simples. 2 GB de memória RAM, dual core, um HD de 500 GB, uma tela entre 13 e 17. Agora, se você gosta de jogar e vai fazer aquisição de um dispositivo como esse, as configurações mudam. Quando se trata de jogo, então aí eu já vou trabalhar em cima de 8 GB de memória RAM, Vamos a partir do princípio de utilização de um processador Core i7, 1 TB de HD para armazenamento, uma placa de vídeo, né, integrada aí no seu notebook, uma GeForce da NVIDIA, e a tela de 14 polegadas. Aqui nós temos 4 modelos, do Asus, HP, da Intel e da CCE. Muita gente critica, fala bastante da CCE, não é verdade? Mas ela tem alguns modelos aí que são bem reconhecidos no mercado. Então faça uma pesquisa específica. Fica aqui então essas pequenas dicas que eu achei muito interessante e estou aqui compartilhando para vocês. Você fazendo também pesquisa em outros magazines por aí, você vai encontrar essas dicas de visualização antes de adquirir um produto. Antes de comprar um notebook, veja especificamente qual é a sua utilização, para que você vai utilizar, qual é o intuito de comprar, para que depois você não se arrependa. Você compra, muitas pessoas acabam comprando por relação apenas de custo, de valor que o notebook tem, e acaba esquecendo de olhar as características de configuração. A característica de configuração, ela é primordial, ela tem que ser fundamental na hora de adquirir um equipamento. Porque esse equipamento, de acordo com a configuração que você compra, ele vai durar 5, 6 anos com você. Em contrapartida, se você não prestar atenção na configuração e for apenas com base no preço, por ele ser mais barato, mais em conta, daqui a 1 ano, no máximo 2, você já vai ter que fazer a troca. Porque você vai exigir demais da máquina, não analisou o tipo de máquina que você deveria ter comprado, comprou no impulso, no calor do momento, e aí você vem se arrependendo. A mesma coisa, a mesma orientação eu passo para smartphone, para tablet, para qualquer dispositivo que você vai adquirir. Lembre-se sempre dessa dica. Observe a funcionalidade, observe para que ele funciona e o para que você quer esse dispositivo. Fazendo essa análise,
com certeza você vai fazer uma compra assertiva. Tudo bem? Quais são os cuidados e manutenções que eu tenho que ter com o notebook? Eu tenho que prestar sempre atenção no primeiro fator, que é o aquecimento, certo? O aquecimento do notebook. Se você percebe que ele está aquecendo sempre, ele começa a dar uma travada, verifique o sistema de ventilação. Pode ser que você precise abrir. Geralmente eu recomendo uma vez por ano, tá? Passado o período da garantia, após um ano, você abre, faz uma limpeza através do pincel antistático para remoção da poeira, principalmente do sistema de ventilação. Se possível, quando for utilizar um notebook, tenha o cooler, a base, o cooler que você pode colocar embaixo, que isso ajuda muito, principalmente nos computadores que você vai usar por um longo período de tempo. A questão da bateria, sempre utilize a bateria até o término dela, até o término da bateria para fazer uma nova recarga. Evite ficar utilizando ligado diretamente na energia, a não ser que seja um trabalho que exija que você tenha essa conectividade. Embora as baterias modernas elas não tenham, digamos assim, aquele problema de vício de energia, mas ainda nós continuamos tendo essa recomendação de utilização justamente para que haja sempre uma renovação de carga na bateria. As baterias geralmente nos notebooks modernos elas são internas, elas são integradas dentro. Existem alguns modelos de notebook que permite que você remova a bateria e faça a utilização do notebook direto na energia. Se for o caso, você faz então a remoção, utiliza ele na energia, lembrando que a partir do momento que você fizer isso e acontecer uma queda de energia, você não tem a bateria ali acoplada para te dar uma garantia. Esse é um dos grandes benefícios do notebook. Já várias e várias vezes eu estou usando o notebook no trabalho, acontece uma queda de energia e eu fico ali tranquilo porque eu ainda tenho uma reserva de bateria por algum tempo para poder salvar meus trabalhos e continuar minhas atividades. Então, os principais cuidados com o notebook, ultrabook, netbook, independente de qual seja o dispositivo, fundamentalmente é a limpeza, a substituição das peças caso necessário e, claro, a ventilação, o aquecimento. O aquecimento é um dos principais fatores que influenciam no desempenho do dispositivo. Eu separei aqui para gente um videozinho interessante que vai nos mostrar um pouco da evolução, né, do que nós tínhamos de recursos. Né? Na verdade, se eu não me engano, é até uma propaganda de um notebook, não me lembro agora exatamente do modelo. Eu acho que não vai aparecer o modelo, mas vamos acompanhar. Vamos lá. Então é uma propaganda do MacBook Pro, né? Desde a evolução de tudo que nós tínhamos ali na área de trabalho, o que esse comercial remete, né? Então, para o seu ambiente de trabalho, você tinha um calendário, você tinha um rádio-relógio, você tinha um fax, você tinha porta-retratos, tudo isso espalhado em cima da sua mesa. Com o passar do tempo, com a evolução, todos esses itens foram transformados em aplicativos e os aplicativos incorporados dentro do notebook. Então, hoje praticamente o que você precisa é do notebook, do celular e o óculos de sol para você sair por aí seguindo a vida e curtindo a vida
da melhor maneira possível. Então é um videozinho que, num curto espaço de tempo, ele resume toda essa trajetória. Perceba a evolução constante que nós vivenciamos através dos dispositivos. Isso é fantástico, por isso que eu adoro demais toda essa questão de evolução tecnológica que a gente trabalha, não só na parte de aplicativos, mas do hardware em si, do maquinário em si. Nós temos uma capacidade intelectual, uma mente que pode nos proporcionar desenvolver coisas fantásticas. Você que está me assistindo nesse momento, tenha consciência disso, que você tem uma mente para desenvolver coisas fantásticas. O que você precisa é ter os conhecimentos, ter as habilidades e, claro, colocar em atitude tudo isso que você adquiriu de conhecimento e de habilidade. Esse é o processo fundamental dentro da metodologia que a gente usa nos nossos cursos. Muito legal, não é verdade? Então, esse vídeo é interessantíssimo e a gente parte para a conclusão desse nosso conteúdo de hoje. Nós falamos sobre a evolução desse dispositivo chamado notebook, conhecemos dentro da trajetória da história os principais modelos que nós tivemos aí, fizemos um comparativo através de um infográfico, né, sobre a diferenciação de um tablet, de um netbook, de um notebook e de um ultrabook. E depois fizemos uma análise do qual dispositivo utilizar de acordo com o trabalho que eu vou executar. Então, se você vai trabalhar no escritório, se você vai trabalhar com edição de imagens, com edição de vídeo, com edição de áudio, se você vai jogar, ou se simplesmente precisa para fazer algumas coisas básicas como navegar na internet, editar alguns textos e arquivos. E por fim, vimos então que é necessário dentro da manutenção fazer a substituição dos componentes específicos que precisam ser trocados, fazer a limpeza com relação à poeira e sempre ficar atento à questão do aquecimento, utilizando uma base de ventilação, um cooler ou qualquer outro recurso que promova então uma ventilação melhor para que você tenha um desempenho maior. Então esse é o nosso resumo de conteúdo. Agora você já sabe, agora é com você. Faça suas anotações, reveja o vídeo quantas vezes forem necessárias, tire suas dúvidas, mande os comentários, compartilhe conosco as suas experiências. É de fundamental importância a sua participação. Assim que possível, a gente entra em contato através das plataformas de comunicação para responder todo esse conteúdo. E você sabe a resposta? Quais são as principais vantagens dos notebooks para as empresas? Será que as empresas estão substituindo os computadores desktops por notebooks? Por quê? Faça uma pesquisa, compartilhe conosco os resultados, compartilhe a informação com seus colegas. O aprendizado abre portas fantásticas em nossa vida. Fica então o meu muito obrigado pela sua participação. O desejo sempre das minhas saudações positivas. Continue nos seus estudos, continue se aprofundando profissionalmente e pessoalmente. Nós nos encontramos no próximo conteúdo. Até mais, um abraço. Tchau!